Meus queridos e amados irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido a todos a se pôr em pé. Nós estaremos orando ao Senhor. Depois da oração, Samuel e o pastor Portugal vai louvar ao Senhor e logo a seguir nós passamos para a direção dos jovens. Quantos querem as orações? Eu não tenho notícia do pastor Zé Pereira. Já está na enfermaria. Muito bem. Oremos para que Deus complete a boa obra. Querido Deus, mais uma vez em Tua presença, Senhor, viemos aqui para Te adorar, para lhe prestar um culto racional, um culto com inteligência. Ó Deus, no nome do Senhor Jesus, atenta para nós nessa noite. Visita cada um dos Teus filhos que já chegaram, aqueles que ainda irão chegar e aqueles que estão nas congregações, que sejam abençoados, que essa noite seja uma noite de salvação, cura divina, batismo com o Espírito Santo, renovação espiritual. Recebe esse culto a Deus, no nome de Jesus. Todos digam, vamos cantar, louvar o Senhor. Glória a Jesus. Quero saudar a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Louvo a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede para estarmos aqui louvando e engrandecendo ao seu santo nome. Vamos louvar o Senhor. O hino da harpa de número 88. Glória a Jesus. Jesus, meu Rei, Mestre, Senhor, o Teu amor revela a mim, enquanto eu aqui viver, até eu ver da vida ao fim. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração, as bênçãos mil do Teu amor, qual esplendor me cercarão, o Teu olhar será, Jesus, a grata luz do coração. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva-te, Jesus, Senhor, o nosso coração. Sorrisos Teus verei brilhar, se não andar no mundo vil, desfrutarei, prazer verás, tempo de paz primaveril. Revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do Teu divino amor, e
e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. E quando for no céu morar e descansar dos dias meus, feliz viver, receberei de ti, meu Rei, meu Santo Deus, revela a nós, Senhor, Jesus, meu Salvador, as maravilhas mil do teu divino amor, e com veraz louvor, fervente gratidão, eleva a ti, Jesus, Senhor, o nosso coração. Deus em Cristo nos abençoe. Glória a Deus. A paz do Senhor, queridos. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor com o hino de número 171. Eu quero também dar a paz do Senhor aos irmãos que desde a oração já começaram a adorar o Senhor através da live. Tenham certeza, fiquem atentos que Deus, Ele tem uma palavra para os nossos corações nessa noite. Através dos hinos, já começou a falar conosco. Vamos adorar, continuar adorando ao Senhor com 171. Era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. O Consolador já vive em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, que a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levará. E Jesus amado, bem sem demorar, eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste.
Glória a Deus. Aleluia. Amados, a paz do Senhor, nesta oportunidade a irmã Vívia e a irmã Beatriz para dirigir o santo culto nesta noite, e vocês têm liberdade de adorar a Deus por este momento tão maravilhoso. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Peço que os irmãos abram suas Bíblias em Gálatas 5:16. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: por isso digo, deixem que o Espírito guie sua vida, assim não satisfarão os anseios de sua natureza humana. Em outras palavras, eu digo, esvazie-se de si mesmo e seja cheio do Espírito. Devemos buscar diariamente manter as nossas lamparinas cheias de azeite e termos reserva. Porque quando a gente tem essa reserva de azeite, a gente transborda na presença do Senhor. E quando transbordamos, exalamos a Cristo, exalamos a presença do Senhor na nossa vida. E o seu amor. Porque essa foi a ordenança do Senhor para nós. Que amemos Ele acima de todas as coisas e amemos o nosso próximo. Logo em cima, no versículo 13, vai dizer: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. A gente não vive mais para o nosso próprio eu. Vivemos para Cristo. E quando vivemos para Cristo, servimos com amor, agindo de maneira diferente do mundo. Compreendemos que somos a referência que o mundo tem do Evangelho. E de que maneira estamos refletindo ao Evangelho? O nosso reflexo, estamos refletindo Cristo para o mundo ou estamos afastando ainda mais o mundo de Cristo? Que venhamos buscar diariamente estarmos cheios e transbordar, vivendo verdadeiramente o Evangelho de Cristo. E que possamos transmitir essa luz no mundo de trevas. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Irmãos, eu vou ler aqui em Mateus 28, que é o nosso tema desse ano. Mateus 28, a partir do versículo 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer em tudo que eu ordenei a vocês. E eu sempre estarei com vocês, até o fim dos tempos. Irmãos, quando estamos cheios de nós mesmos, nós não conseguimos compreender a grandeza que é esse chamado. Na minha tradução, essa parte do capítulo de Mateus 28 é chamada de a grande comissão. Diferente do capítulo 10, no mesmo livro de Mateus, Jesus abre as portas da salvação. Porque antes o chamado e o ide era para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas esse chamado, a partir do capítulo 28, passa a ser para todos os povos e nações, assim como está escrito aqui. Quando estamos cheios de nós, temos dificuldade em obedecer à voz do Senhor. Porque nessa situação, em nossas vidas, nós somos o centro e não a Cristo. Imagine você na situação em que, de alguma forma, você se sentir impedido de falar sobre o Evangelho ou chamar até alguma pessoa para a igreja,
Porque naquele momento você pensou o quanto aquela pessoa pensaria sobre você, o quanto você teria que deixar de si mesmo para fazer aquilo. Nós percebemos então que muitas vezes temos dificuldade porque Cristo não está sendo o centro da nossa vida. É algo semelhante a Mical, quando cobrou a Davi a postura de um rei, que era o cargo dele. Quando naquele momento ele era apenas um servo, celebrando e dançando a chegada da arca, que representava a presença do Senhor. Mas temos essa presença, ele mesmo disse nessa passagem: eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Que venhamos ser apenas servos, filhos dispostos a obedecer essa grande missão. Cristo está conosco, é necessário que venhamos a nos esvaziar de nós mesmos e que venhamos a nos encher daquilo que realmente importa, que é a presença do Senhor, para que venhamos a impactar, ensinar e a discipular. A irmã Ludmila está com a oportunidade para clamar ao Senhor. Logo após, o Ministério de Louvor estará com a oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu gostaria de pedir que os irmãos se mantivessem de pé, para nós clamarmos nessa noite ao Senhor. Amado e querido Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós te adoramos porque Tu és Deus, Tu és grande, Tu és poderoso, Tu és onipotente, Tu és soberano, Tu és grandioso, Tu és digno, Senhor, de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. E nós te entronizamos, Senhor, nesta noite, neste culto. Nós clamamos a presença do Teu Espírito Santo, Senhor, porque sem Ele nada podemos fazer nesta noite. Nada que é sobre a juventude, nada que é sobre a liderança dos jovens. Tudo aqui, Senhor, é para a honra e glória do Teu santo nome. Então eu clamo a Tua presença, Senhor. Seja entronizado nesta noite, seja adorado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo passeie pelo meio da Tua igreja. Tu tens liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Toma as nossas mentes cativas, Espírito Santo. Toma o nosso coração, Espírito Santo. Vai tornando os nossos terrenos solos férteis para a Tua palavra, Senhor. Que haja nessa noite cura. Que haja nessa noite libertação, Senhor. Que haja nessa noite salvação de almas para a honra e glória do Teu santo nome. Que se há alguém, Senhor, perdido dentro de casa, que essa dracma perdida seja encontrada nessa noite, meu amado. Se há algum filho pródigo, que ele retorne para casa nessa noite, meu amado. E que Teu nome seja glorificado, que Teu nome seja exaltado, que cada oportunidade seja conduzida pelo Teu Espírito Santo. Porque aqui nós somos apenas vaso. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. O Ministério de Louvor está com oportunidade logo após o grupo das senhoras. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. O Senhor está neste lugar. Que nós possamos render louvor e adoração a Ele, pois Ele é digno. Esvazie os seus pensamentos, esvazie o seu coração. Aquilo que tem te preocupado, coloque aos pés do altar e peça para que o Senhor reine sobre este lugar. Para que Ele reine sobre os seus pensamentos, para que Ele reine sobre o seu coração ansioso, sobre aquilo que está te esperando ao decorrer dessa semana que vai começar. Se é algo que te preocupa, entregue nas mãos do Senhor. Deposite aos pés do altar. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Senhor, eu sei que é Teu este lugar. Todos querem Te adorar. Toma a Tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, os espaços preencher.
reverência ao Senhor vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, ó sim, o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Visita cada irmão, ó meu Senhor, dá-lhe paz interior e razão pra te louvar. Desfaz toda certeza, incerteza, desamor, reverência ao seu nome, ó meu Senhor. Podes reinar, Senhor Jesus, assim teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, só a igreja. Podes reinar, teu poder, teu poder. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Podes reinar, Senhor Jesus, assim o teu poder, teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui. Reina, Senhor, neste lugar. Reina, Senhor, neste lugar. Aleluia, Jesus. Enche os espaços neste lugar, Espírito Glória Santo. a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz primeiro em Apocalipse, no seu capítulo 1, versículo 8: Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que há de vir, diz o Senhor Todo-Poderoso. A palavra do Senhor, ela evidencia em vários textos sobre o quão o Senhor é poderoso. Ele é poderoso para te trazer a cura, receba. O Senhor é poderoso para te dar a libertação que você precisa. O Senhor é poderoso para te transformar. Então, se você não tem dúvidas de quanto o Senhor é poderoso para a sua vida, por que não adorá-lo? Por que não entregar a verdadeira adoração aqui nessa noite? Quando você for para casa, estiver em casa ali, ter um momento com o Senhor, dedicar um tempinho a Ele, por mais que sua vida seja corrida, tirar um tempinho para o Senhor, para poder adorá-lo na beleza da tua santidade. Ele é maravilhoso para contigo, então adore a Ele em espírito e em verdade. Então minha alma canta a ti, Senhor. Cante comigo. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então
Cante conosco. Então minha alma canta a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu, grandioso és tu. Glória a Deus. Glória a Aleluia, Deus. vamos continuar adorando ao Senhor. Aleluia, Jesus. Tu és maravilhoso, Deus poderoso. poderoso, Senhor. Ah, Jesus. Tu és grande, Jesus. Aleluia. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Diga quanto Ele é vitorioso. Vitorioso é, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adora. Se você crê, cante e adore ao nome do Senhor. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, o trono acima está, teu nome imutável é, imutável é. Nós te adoramos, nós proclamamos
cima está, teu nome imutável é. Assim agradecemos a nossa oportunidade, em nome de Jesus. As senhoras estão com a oportunidade logo após o irmão Luiz, com a oportunidade. Jesus, te adorarei, pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei, pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir sua presença, pela total certeza da tua existência. Te adorarei, por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim. Te adorarei, por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir tua unção. Te adorarei.
Luiz está com a oportunidade, logo após o grupo dos adolescentes estar louvando. Saúde da igreja com a paz do Senhor. Vamos falar do Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 44. Também o reino do céu é semelhante ao tesouro escondido no campo que o homem achou e escondeu, e com felicidade vende tudo que tem e compra aquele campo. Muitos querem ter esse tesouro, mas poucos estão dispostos a abrir mão de si mesmo para tê-lo. Muitos têm como tesouro carros, casa, dinheiro, bens materiais que elevam o ego e conduzem à perdição. Mas seguir a Jesus custa tudo, mas nada nesse mundo vale mais que Ele. Agradeço minha oportunidade. Depois dos adolescentes, os senhores estão com a oportunidade. Já na alva luz do dia raiar, lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu. Não sairia dali sem sua bênção na mão. De tanto ele insistir, o anjo lhe tocou e abençoado ele foi. Abençoado ele foi.
Após os senhores, o grupo dos jovens estará com a oportunidade. Não entendo por que me amou. Eu não sei o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é. O que eu deveria era morrer. Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que eu tenho ele me deu. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sei o que devia ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho, ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. Mas uma coisa eu sei, tudo que
Os jovens estão com a oportunidade. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. É tempo de recomeçar, é tempo de não se calar, é tempo de olhar para cima e a Deus adorar. É tempo de reconstruir, é tempo de não conformar, é tempo de rever o caminho e não recuar. Quebrar as algemas do medo que não deixam você avançar. Levanta, sacode a poeira, Deus quer te usar. Voltar ao primeiro amor, esquecer o que pra trás ficou e assumir seu papel de verdadeira adorador. Aviva, Senhor, tua obra. Aviva, Senhor, teu povo hoje aqui. Aviva, Senhor, tua obra. No meio dos anos, a vida começa em mim. Vem restaurar, vem renovar, vem libertar, vem hoje operar. O teu povo clama, aviva, Senhor, tua obra neste lugar. Vem restaurar, vem renovar, vem libertar, vem hoje operar. O teu povo clama, aviva, Senhor, tua obra neste lugar. Um avivamento que vai varrer os quatro cantos da terra. Uma igreja que pisará serpentes e escorpiões em Cristo Jesus. Receba o avivamento. Esquecer o que pra trás ficou
Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Este é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Este é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é este. Voz do que clama em meio ao deserto, prepara o caminho do meu Salvador. Grita nas praças, nas ruas, nos campos, prepara o caminho do meu Salvador. Toca a trombeta em Sião, não despreze as feridas das suas mãos. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Esse é o tempo de lançarmos a rede, pregar a palavra, viver o Evangelho. Esse é o tempo de quebrantamento, a colheita chegou, a hora é chegada, o tempo é esse, ele vem. Ele vem, ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Ele vem, ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. Fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O irmão Victor com a oportunidade logo após a irmã Vânia com a apresentação dos visitantes. Aleluia. Queria saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Irmãos, eu queria trazer uma palavra para que juntos nós possamos refletir essa noite. Essa palavra está no livro de 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 1.
Amém? A palavra do Senhor diz: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Irmãos, eu carrego uma convicção dentro de mim, e eu creio que os irmãos compartilham da mesma convicção, de que o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer, de que o nosso Deus, Ele tem reservas ilimitadas de azeite para derramar sobre o seu povo, para derramar sobre a minha e a sua vida. Como nós lemos nesse milagre e na palavra do Senhor, o azeite, sim, ele representa provisão, ele representa o cuidado de Deus com as nossas necessidades, provisão material. Mas muito mais importante do que isso, o azeite, ele representa a unção, ele representa a presença do Espírito Santo sendo derramada em nós. E esse é o azeite que nós, povo de Deus, devemos buscar todos os dias, porque é esse azeite que nos leva ao céu, porque é esse azeite, essa presença que gera em nós o fruto do Espírito dia após dia, e que através do fruto gerado na minha e na sua vida, o Senhor colhe frutos através da nossa vida. É esse Espírito e é esse derramar que nos capacita a viver plenamente a comissão que o nosso Senhor Jesus deixou para cada um de nós: ide, fazei discípulos, pregai o Evangelho. E na palavra de Deus nós vemos Saul. Saul foi ungido com azeite pelo profeta Samuel. E a Bíblia diz que Deus mudou o coração de Saul. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Saul. Esse azeite é o azeite que transforma, que nos muda verdadeiramente. Depois de Saul nós temos Davi. Davi também é ungido pelo mesmo profeta Samuel com o azeite do Senhor. E Davi, a palavra também diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi. E até hoje nós somos edificados e inspirados pelos salmos que Davi, inspirado por esse Espírito Santo, pelo derramar desse azeite na vida dele, escreveu e deixou para a sua igreja. E essa presença do Senhor, do Espírito Santo, me levou a olhar para esse milagre que o Senhor fez de uma diferente perspectiva, de uma diferente visão. Eu queria que vocês imaginassem, irmãos, o peso e o poder do testemunho que essa senhora, que essa viúva e os seus 2 filhos passaram a carregar depois desse milagre que eles testemunharam. Imagine quantas vidas foram tocadas e edificadas através do testemunho que eles passaram a carregar. Imagine, irmãos, como eles passaram a proclamar a fé deles com autoridade, com ousadia, com convicção de que o Senhor derrama nas nossas vidas. E naquela época, irmãos, Israel vivia uma grande corrupção espiritual. Israel precisava de testemunhos, porque o povo passou a adorar falsos deuses, o povo passou a idolatrar e cultuar Baal, passou a idolatrar Azerá. E através desse testemunho, eu creio que muitas famílias, que muitos jovens, que muitos adolescentes
foram tocados e tiveram a sua fé transformada e se converteram novamente aos caminhos do Senhor. Porque quando Ele derrama sobre as nossas vidas, é o nome dEle que cresce, é o nome dEle que aparece, é o nome dEle que vai mais longe e alcança pessoas que muitas vezes nós não imaginamos que seria possível ser alcançadas. E através dessa verdade, eu digo que o Senhor, Ele é o principal interessado em derramar o seu azeite sobre nossas vidas. O Senhor, Ele fala em Jeremias 29, no versículo 11, eu bem sei os caminhos e os pensamentos que eu tenho de vocês. São planos de fazer você prosperar, não de lhe causar dano. São planos de te dar esperança e um futuro. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 12, no finalzinho do versículo 2, ele descreve a vontade de Deus como boa, perfeita e agradável. Irmãos, Deus, Ele é o principal interessado em derramar sobre as nossas vidas. Mas tem um porém. Esse derramar, ele vem sendo evitado e retido por nós mesmos. Porque esse derramar, ele depende de um posicionamento. Ele depende de uma decisão diária que nós devemos tomar. O profeta, ele dá uma ordem à viúva. Pegue muitas vasilhas. Não pegue poucas, pegue muitas vasilhas. Essas vasilhas, irmãos, somos nós. Eu, você. E nós temos retido o derramar do Senhor nas nossas vidas porque poucas são as vasilhas que nós temos colocado diante dEle. Eu pergunto a vocês, quanto da vida de vocês, de fato, vocês têm colocado nos pés do Senhor? Quanto da palavra vocês têm vivido no dia de vocês? Muito ou pouco? Quantas áreas das nossas vidas o Senhor de fato controla? Quantas áreas nós entregamos o controle a Ele e falamos, Senhor, eu não vou fazer a minha, mas a Tua vontade? Muitas ou poucas? Nós mesmos é que estamos retendo esse derramar. E eu entendo, irmãos, em parte eu entendo. Nós vivemos um tempo onde o nosso tempo é cada vez mais escasso. Nós estamos na correria, sempre, não temos tempo para nada, estamos cansados. O mundo tenta nos sufocar com as coisas do mundo, com o trabalho, com a nossa própria família e o cuidado com as nossas famílias, com as atividades de casa. Tudo isso é lícito, tudo isso é justo, mas não pode roubar as vasilhas que nós colocamos diante do Senhor, porque senão nós vamos reter o azeite. E Deus, irmãos, Ele nos dá uma esperança frente a essa realidade que a gente vive hoje, de distrações, onde a gente tem televisão e Smart TV, YouTube, Netflix, todas as ferramentas para nos distrair, roubar o tempo que seria e deveria ser do Senhor. Celular, que hoje a gente se distrai e num piscar de olhos a gente passou 2 horas, 3 horas no celular, o dia se foi e a gente não abriu a Bíblia, meu Deus do céu. Mas o Senhor, Ele nos dá uma esperança, porque o nosso Deus, Ele não é só onisciente, que sabe de todas as coisas, mas Ele também é presciente. Ele sabe de todas as coisas antes delas acontecerem. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 1, ele fala que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo após ele fala que o Verbo se fez carne e habitou no nosso meio. Ele estava se referindo a Jesus, dizendo que Jesus estava com Deus antes mesmo dele criar o mundo e o homem. Deus, Ele já sabia que o homem ia cair, se desviar dos caminhos dele, e que seria necessário Ele mandar o nosso Cordeiro para morrer na cruz, para nos salvar. No livro de Deuteronômio, Deus fala a Moisés, olhe, quando o povo pedir um rei, se corromper e pedir um rei, não quiser mais que o Senhor governe, mas pedir um rei como todas as outras nações têm, e Ele já dá instruções de como o povo deve escolher o rei, e de como o rei deve se portar. Ele já sabia que o povo iria pedir um rei lá na frente. E dito isso, eu te digo, o Senhor, Ele também já sabia
que nós viveríamos esse tempo difícil. E Ele nos enxerga, Ele nos vê, Ele se compadece. Irmãos, o profeta, ele também faz uma pergunta à viúva: o que você tem em casa? O que você tem para ofertar? O que você tem para colocar diante do Senhor? Qual material você tem para o Senhor trabalhar na sua vida? E, frente a esse questionamento, a viúva fala: Senhor, a tua serva não tem nada, só um pouquinho de azeite. E eu te digo, irmãos, muitas vezes a gente pensa que a nossa oferta é pouca, mas para Deus é tudo que Ele precisa para começar a trabalhar em nós. Nós pensamos: Senhor, 5 minutos de oração é muito pouco, 10 minutos é muito pouco, mas irmãos, eu te digo, oferte o que você tem, e de maneira verdadeira e genuína, oferte o seu melhor para Deus, porque eu creio que a partir daquela oferta, daquele passo de fé, o Senhor começará a trabalhar na sua vida, o Senhor começará a derramar o seu azeite, e eu te digo e afirmo, porque assim foi na minha vida. 10 minutos de oração já não vai ser mais suficiente, você vai querer 20, você vai querer 30, um capítulo da palavra que você começou a ler, não é suficiente, eu quero mais, Senhor, e naturalmente você vai começar a abrir espaço, você vai começar a tirar o supérfluo da sua vida, você vai começar a colocar mais e mais vasilhas perante o Senhor, e mais Ele vai gerar o fruto do Espírito nele, e mais Ele vai te transformar. Nós precisamos, irmão, nos dedicar, nós precisamos ser determinados em buscar o Senhor, e hoje eu vou te dar exemplos de pessoas que foram determinadas e alcançaram os seus milagres, pessoas que não focaram no que te faltava, mas focaram no que elas tinham para ofertar, e ofertaram de todo o coração. Irmãos, Bartimeu era cego, ele não via, mas ele ouviu que o Senhor iria passar onde ele estava, e ele clamou de todo o coração. Foi o clamor mais sincero e poderoso que ele podia fazer, e ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o Senhor mandou chamar Bartimeu, ele recebeu a tua cura, o seu milagre, e eu tenho certeza que o testemunho de Bartimeu alcançou vidas e mais vidas. Irmãos, Zaqueu era chefe dos cobradores de impostos. Ele também soube que Jesus ia passar. Zaqueu desejava uma mudança na vida dele. Zaqueu, os cobradores de impostos naquela época eram hostilizados pelo povo de Deus. A multidão que cercava Jesus naquele dia, se visse Zaqueu ali, irmão, era capaz de Zaqueu ser linchado, porque essa era a raiva que o povo tinha dos cobradores de impostos. E a Bíblia também diz que Zaqueu era baixo de estatura, ele era baixinho. E me faz pensar o seguinte: Zaqueu, ele deveria estar na frente da multidão. Se ele estivesse atrás, ele não ia conseguir ver, mas na frente o povo ia ver ele, ia linchar ele. E ele pensou: não, eu não vou deixar isso me parar, eu não vou deixar a minha limitação me impedir de chegar no Senhor. Zaqueu subiu na árvore, irmão, e de toda aquela multidão que estava lá, de todo aquele povo que estava lá, Jesus olhou para Zaqueu e falou: ei, Zaqueu, desce, que é na sua casa que eu vou ficar hoje. E o milagre foi feito na vida de Zaqueu, irmãos. E eu te digo, irmãos, nós precisamos estar dispostos e determinados em buscar a Deus. Chega de desculpas, chega de falar eu estou cansado, chega de falar eu não tenho tempo. O pouco tempo que você tiver, a pouca energia que lhe sobrar, ajoelhe, ore, busque ao Senhor, seja determinado em buscar a Deus e em crescer na palavra dEle, porque eu te garanto que o azeite será derramado na sua e na minha vida. Deus, Ele busca os dispostos e determinados. E eu particularmente sou apaixonado pelos hinos da harpa, mas tem um hino em especial que eu queria só recitar o refrão. Ele diz assim: em fervente oração, vem o teu coração. Em fervente oração, vem o teu... Perdão, irmão, o nervosismo, e você chegou aqui, você me deixou nervoso. Mas é o refrão.
quando tudo perante o Senhor estiver, quando todo o teu ser Ele controlar, só assim há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E assim eu agradeço minha oportunidade. Irmã Vânia, com a apresentação dos visitantes, logo após o irmão Leandro com o ofertório, por favor. Ei, som. A paz do Senhor, igreja. Vamos apresentar nessa noite os visitantes que estão nos visitando, dando um prazer estar nessa noite aqui. Nossa irmã Márcia, do Bom Sucesso. Cadê nossa irmã Márcia? Bota a mão aqui para a gente saber. Irmã Márcia. Está ali no canto, Deus abençoe essa irmã Márcia ali. Também tem Aline, nossa irmã Aline, que está nos visitando. Cadê nossa irmã? Amém, Deus abençoe. Também tem a levita Iraci, nossa irmã Iraci. Iracema, né? De nosso irmão Puridade, Deus abençoe. Amém, está ali atrás ali. Também tem Milena, tem nossa irmã Milena, de Pedrão. Nossa irmã Milena de Pedrão e Patrícia. Cadê nossa irmã Milena de Pedrão? Amém, Deus abençoe, está nos visitando. Também tem Patrícia, da igreja Pão da Vida, com Daniel, casal ali, Deus abençoe. E também tem Eliede, cadê nossa irmã Eliede, desculpa. Também está ali visitando de Ilha de Curitiba, não é isso? Em família, está junto e com família, ali a família toda reunida ali, e Deus abençoe toda a família, em nome de Jesus. Vamos dar uma saudação para os nossos irmãos nessa noite? 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Saúde o povo de Deus com a paz, Senhor. Graças a Deus pela misericórdia do Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. As suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã, e grande é a sua fidelidade, amém? Vamos ler Gênesis 28, para o ofertório. Isso é assim: e disse-me, Gênesis 28, versículo 20, diz assim: Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente darei dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, essa passagem aqui é a mesma passagem de Gênesis 31 também, 20, e é a mesma passagem também do próprio Gênesis 35, 5. Ou seja, Deus, ele aqui, Jacó fez um voto ao Senhor. Antes de qualquer coisa, temos que entender que a adoração ao Senhor é você adorar o Senhor com sua vida, né? Com seu corpo, com sua alma ao Senhor. Isso é a verdadeira adoração, mas o Senhor também nos requer que nós vamos adorar Ele com tudo aquilo que Ele nos confiou a nós, tudo aquilo que Ele colocou em suas mãos. E Jacó, ele foi fiel, mudou seu nome para Israel, ele foi fiel no livro de 35, Gênesis 35, ele foi fiel em cumprir o seu voto e pagar o seu dízimo. E é isso que o Senhor requer de nós, que a gente temos que ser de palavra, temos que sermos verdadeiros, nossa palavra tem que ser sim, sim e não, não, amém?
Vamos orar pela desoferta? Peço uma para levantar, por favor. Pai, na autoridade do nome de Jesus, Pai, não a mim, mas o teu nome dai glória. Quero te agradecer por essa oportunidade, agradecer pelo aquilo que tu tem feito em nossas vidas, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Manifesta agora a tua graça, a tua misericórdia, libera aquilo que a tua palavra já diz, Senhor. Recebe agora a oferta de adoração do teu povo, glorifica o teu nome, abre agora, meu Deus, as comportas e a janela dos céus. Nós repreendemos tudo aquilo que vem, Senhor, para amarrar o teu povo, para minar o teu povo. Neutraliza em nome de Jesus e glorifica o teu nome, dando alegria ao teu povo, Senhor, para te adorar em nome de Jesus. Amém. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Mais uma vez pra encerrarmos. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem, entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Assim finalizamos e agradecemos a nossa oportunidade em nome de Jesus. Gostaríamos de passar para Demário, para ele estar orando para a irmã Viviane, que é a preleitora da noite. Amados, vamos orar pela irmã Viviane. Se coloque de pé, por favor. A irmã Viviane é minha amada esposa. E eu já peço oração que amanhã é 21 anos de casados e 27 anos de convivência. Digo graças a Deus. Está todo mundo alegre por mim, tá vendo? Amado Deus, Pai justo, eu te apresento, Senhor, a irmã Viviane, que estará ministrando a tua palavra. Usa de forma especial e ser com todo o teu povo neste momento e nos ajuda a entender a palavra em nome de Jesus. Amém. Irmã Viviane. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Abra sua Bíblia, por favor, em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, a partir do versículo 40. João 1, a partir do versículo 40. Eu vou estar lendo para a gente ganhar tempo. Que diz assim: André, o irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele encontrou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem ele disse: achamos o Messias. Messias que quer dizer Cristo. E levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, mas agora será chamado Cefas, que quer dizer Pedro.
No dia seguinte, Jesus resolveu ir para a Galileia e encontrou Filipe, a quem disse: siga-me. Esse Filipe era de Betesda, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Glória a Jesus. A palavra de Deus, nesta noite, ela vem nos falando acerca de qual é o papel, qual é a função de um discípulo. Qual é a sua missão no reino de Deus? Porque Jesus, ele escolheu cada um aqui com um propósito. Jesus escolheu cada um de nós aqui com uma missão. Jesus, ele não escolheu ninguém apenas para sair de casa, pegar a Bíblia e vir sentar na igreja, ouvir o culto e voltar para casa. Não. Jesus chamou cada um de nós aqui com uma missão e com um propósito. Então você já guarda essa mensagem, esse tema. Qual é a minha missão? Qual é o meu papel no reino de Deus? Aleluia. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida da igreja. Esses dois homens, André e João, eles eram discípulos de João Batista. Só que João Batista, ele pregava acerca do Cordeiro de Deus. Quando ele viu Jesus passando, ele gritou: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que imediatamente aqueles dois discípulos seguiram a Jesus. E quando Jesus olha e se volta para trás, vê aqueles dois homens lhe seguindo, e Jesus faz uma pergunta para eles: o que vocês estão procurando? A pergunta de Jesus para aqueles dois homens foi: o que é que vocês estão procurando? E eles responderam: Senhor, onde moras? E Jesus olha para eles e disse: venham e vejam. Aleluia. Mas o que me chama bastante atenção, porque nós não temos tanto tempo para falar, eu vou resumir aquilo que o Senhor, ele ministrou ao meu coração. No versículo 40, nos conta a história de um homem, ou melhor, fala a respeito de um homem, André. Se você vê André na Bíblia, ele não tem tanta ênfase, ele não aparece tanto. Mas eu já quero te dizer que todas as vezes que André apareceu na Bíblia, ele estava levando alguém para Jesus. Você pegou isso? André não tem muita ênfase na Bíblia, mas todas as vezes que a Bíblia cita o nome de André, ele estava levando alguém para Jesus. Glória a Jesus. Então, esse é o papel do discípulo: levar vidas a Jesus, levar vidas ao Mestre, ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. A história nos diz que André foi o primeiro discípulo de Jesus que foi chamado, considerado de evangelista, justamente por essa situação. Porque todas as vezes que o nome dele é citado, ele está atraindo, levando alguém para conhecer a Jesus. E o primeiro que ele levou para Jesus foi o seu próprio irmão. A partir do momento que ele conheceu a Jesus, que ele seguiu a Jesus, imediatamente ele foi até Simão e diz: achamos o Messias. Aleluia. Glória a Jesus. Achamos o Messias. E levou Simão até Jesus. Então ele encontrou primeiro o seu próprio irmão, glória a Deus, e o levou para Jesus. Jesus olhou para Simão e disse: você é Simão, filho de João, mas você será chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Aleluia. E André, ele se preocupou com isso, irmãos, em atrair a sua casa para Jesus. Você tem atraído seus familiares para Jesus? Você tem ministrado esse amor de Deus ao coração dos seus familiares?
Porque a Bíblia diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta eu me preocupar em ganhar a cidade inteira se dentro da minha casa ninguém ainda aceitou a fé, ninguém ainda conhece de Jesus através da minha vida? Então André, ele se preocupou em levar Jesus para a sua casa, para a sua família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Lá em João, no capítulo 6, no versículo de 8 a 9, o mesmo André atraiu o jovem que estava ali com 5 pães e 2 peixinhos até Jesus. Você sabia disso? A multidão estava ali faminta e ninguém tinha dinheiro. Alguém perguntou: de onde tiraremos dinheiro para comprar comida para toda essa multidão? Mas através de Filipe chamou André e diz assim: olha, tem um menino aqui que tem comida. Ei, tem um menino aqui que tem alimento. E André pegou esse menino e apresentou ele a Jesus. E eu quero fazer uma pergunta para você. Será que a vida desse menino, a partir daquele momento de ver o milagre que Jesus operou, ficou a mesma? Não, a vida daquele jovem também foi transformada através também da vida de André. O que eu quero dizer com isso? É que eu e você, irmãos, fomos chamados para atrair vidas para Cristo. Eu e você temos a missão de levarmos pessoas para o Senhor. Quantas pessoas famintas, quantas pessoas sedentas do Evangelho, às vezes até clamando dentro de si, para que você e eu fale alguma coisa de Jesus para ele. Então hoje é noite de nós entendermos qual é a vontade do Senhor para a nossa vida. O mundo quer que nós nos conformemos, que nós fiquemos conformados, sabe? Nessa vidinha de vem para a igreja, vai para casa, vem para a igreja, vai para casa. E o Evangelho? O nosso tema que nós estamos subordinados este ano é: fazei discípulo. Não precisa você ir para longe, não. Faça discípulo ao seu lado, aquela pessoa que está no seu convívio todos os dias. Alguém está aí do seu lado clamando por Jesus. Eu lembro uma vez de um testemunho meu. Eu estava em minha casa e de repente alguém bate na minha porta. Ó, Viviane, eu vim aqui tomar um CD na tua mão emprestado para eu ouvir, olha. Só que eu via a sede que estava no coração daquela mulher. Eu via nos olhos dela que não foi aquilo que ela foi lá pegar. E eu falei assim: eu posso fazer uma oração para você, por você? Ela falou: eu vim aqui para isso mesmo. Eu vim aqui para isso mesmo. Então, ela veio até mim com uma desculpa de arrumar um CD para ouvir. Mas o que ela queria era outra coisa. Ela queria uma oração, ela queria um socorro de Deus. E quem é que as pessoas vão procurar? É você, é eu, é nós. E nós precisamos nos despertar, irmãos, igreja. Jesus está voltando, Jesus está às portas. E o mundo precisa ouvir o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus, é transformação na vida daquele que crê. Mas a Bíblia pergunta: como crerão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Porque a palavra, a missão está comigo, está com você. Aleluia! E André, ele teve essa preocupação. O evangelista André, você vê que foi o primeiro discípulo. Pode pesquisar na Bíblia aí que você vai ver que ele foi o primeiro a ser chamado. Foi ele. Mas ele se preocupou em trazer vidas para Cristo. Muitas das vezes a gente aceita Jesus e quer estar no holofote, né? Não, meu nome tem que ser visto, eu tenho que estar nos cartazes, eu tenho que estar reconhecido. Mas sabe quem foi reconhecido e quem foi levantado como obreiro de Jesus? Foi o irmão dele, foi Simão. E quem foi que ganhou Simão? Foi André. Então, muitas das vezes, Jesus tem uma missão na nossa vida, não é para nós estarmos nos palcos, mas é para você atrair alguém que Jesus vai usar muito, como usou a vida de Pedro. Aleluia! Então, seja uma ponte para a vida de alguém, pregue o Evangelho, fale do amor de Deus, não se cale. Aleluia! Glória seja dada ao nome de Jesus.
Filipe também foi outro. Filipe sempre estava próximo. Se você vê as passagens que fala de André, Filipe sempre está colado ali junto. Aleluia. Uma certa feita, alguns galileus foi até Filipe e disse assim: queremos ver Jesus. E Filipe chamou André e disse assim: olha, tem alguns galileus aqui que eles querem conhecer Jesus, querem falar com Jesus. E André foi lá e levou aqueles galileus para ouvir Jesus falar. E Jesus ministrou aos corações daqueles galileus através da vida de Filipe e através da vida de André. Aleluia, glória a Jesus. Aquele que tem um encontro com Jesus, sua vida é transformada. Jesus mudou a vida, aleluia, de Pedro. Jesus mudou a vida do menino dos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus mudou a vida daqueles galileus. Jesus mudou a vida de um leproso, aleluia. Jesus curou ele e disse assim: olha, não fale nada com ninguém. Você está curado, vá lá, se apresente ao sacerdote, faça seu sacrifício, sua oferta, mas não fale nada para ninguém, que eu lhe curei. Sabe o que aconteceu? Aquele leproso saiu pregando para todos os povos e falando do que Deus fez na sua vida. Sabe por quê? Porque é impossível alguém que foi tocado por Jesus permanecer calado. É impossível alguém que foi tocado por Jesus permanecer inerte sem falar do amor de Deus. O gadareno foi outro. Naquela cidade, naquela província, ninguém entrava, porque aquele homem estava na entrada da cidade, aprisionado com correntes, preso. A Bíblia diz que roupa não ficava no corpo daquele homem, ele ficava nu. Correntes não seguravam aquele homem, porque ele quebrava de tamanha possessão na vida daquele gadareno. Mas quando Jesus entrou na cidade e transformou a vida daquele homem, curou, libertou dos demônios, a Bíblia diz que o gadareno chega e fala: Senhor, deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo, Senhor. Jesus falou: não, volta para a tua casa, volta para a tua família e fala quão grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida. Igreja de Deus, aleluia. Jesus tem feito grandes coisas na nossa vida, igreja. E o que é que eu tenho feito para falar do amor de Deus? O que é que eu tenho feito com essas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas? A Bíblia diz que aquele homem foi visto, vestido, sentado, aleluia, se alimentando. E depois aquele homem conquistou 10 cidades. Um homem só conquistou 10 cidades ali em Decápolis. Sabe por quê? Porque a vida que é transformada por Jesus, jamais ela vai aceitar permanecer inerte ao Evangelho, inerte à graça de Deus, inerte ao que Deus tem para você e para mim, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Tem muita coisa, mas eu vou resumir rapidinho. A mulher samaritana ganhou uma cidade. A mulher samaritana, uma mulher que não tinha valia nenhuma naquela época, era menosprezada, era desprezada, quem sabe julgada. Mas quando teve um encontro com Jesus, ela não quis ficar só para ela, não. Ela diz assim: corram, venham cá, venham cá. Encontrei um que falou toda a minha vida, não seria esse o Cristo? Venham ver. E a Bíblia diz que os homens foram ver, as pessoas foram ver. E ouvindo Jesus, viraram para aquela mulher e diz assim: eu creio agora não só pelo seu testemunho, mas porque nós temos visto que esse verdadeiramente é o Cristo de Deus. Aleluia! Jesus te chamou com uma missão. Qual é o seu papel? Ei, o meu papel e o seu papel não é apenas de cultuar aqui dentro do templo, não. É de impactar vidas que estão sedentas lá fora. Vidas que estão sedentas do nosso lado e a gente não percebe. Glória a Jesus. Aleluia.
É impossível, vou repetir novamente. É impossível alguém que foi transformado por esse Jesus permanecer calado, inerte acerca do que Deus tem feito na minha e na sua vida. Sabe o que aconteceu também com Filipe lá no capítulo 8 de Atos? Filipe pregou para os samaritanos. Quem lembra aqui que samaritano e judeus não se bicavam? Quem lembra aqui que judeu e samaritano não se falavam? Mas quando a graça entra no coração de alguém, as barreiras é quebrada e a pessoa quer salvar aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Aleluia! Sabe o que aconteceu com Filipe? Depois que ele pregou ali na cidade de Samaria, multidões, a Bíblia diz que multidões unânimes ouviram de bom grado a Filipe. Depois o Espírito Santo levou ele a um caminho e se encontrou com um eunuco de Candace. A Bíblia diz que o eunuco estava ali lendo, mas não entendia nada. Aí Filipe se aproxima e diz assim: entendes tu que lê? A oportunidade que Deus ele deu a Filipe para ganhar mais uma alma. E ganhou aquele homem, batizou aquele homem. E o nome do Senhor foi glorificado. Depois que ele ganhou, pastor, aleluia. O eunuco, a Bíblia diz que seguindo viagem, aleluia. Felipe, seguindo viagem, pregou de cidade em cidade até Cesareia. Olha que coisa, irmãos. Olha que maravilha. Já encerrei aqui, ó. Fechei. Mas o Senhor, Ele traz uma mensagem de despertamento para mim, primeiramente, e para cada um de nós, irmãos, igreja. Não se conforma com esse mundo. Não se conforma apenas em tu vir segunda, quarta, domingo, escola dominical, sentar aí bonitinho, cheirosinho, arrumadinho e ir para casa. Não se conforma, não. Prega, fala desse amor, dessa graça que te salvou. Tem alguém do teu lado querendo ouvir esta palavra. Eu sei que o secularismo tem tentado destruir a igreja, tem tentado conformar o povo, mas o Senhor está falando assim comigo e com você: olha, é tempo de voltar, de se arrepender, é tempo de reatar a amizade, é tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Mais tempo pra mim você não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada. E em soluços já não ouço sua voz. Que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não suporto mais tanta indiferença. Não, eu não consigo mais viver assim. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu não ouço você me chamar de meu amigo. Que saudade
Que saudade eu estou de você. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda quero ser o seu amigo de verdade. Tudo que eu queria era falar contigo. Ei, xaramandagaço! Mas até a de oração que você tinha, hoje já não tem. Tudo que eu queria era ser o seu amigo. Mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluço já não ouço sua voz. Foi por isso que eu fechei as portas, pra ver se você lembrava de mim. Já não suporto mais tanta indiferença. Não, eu não consigo mais viver assim. Ei, é tempo de voltar hoje. Seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu não ouço você me chamar de meu amigo. Que saudade eu tenho das nossas conversas. Marquei este encontro porque eu precisava conversar contigo. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a amizade. É tempo de chorar e de se converter. Se você quiser, nós vamos sair de mãos dadas por esta cidade. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Que você ouça a voz do Espírito Santo. Que você ouça o que o Espírito de Deus ele falou com você nesta noite. Que não seja apenas mais uma pregação, mais uma palavra, mais um domingo, mas que você entenda, eu, Viviane, entenda qual é o meu papel, qual é a minha missão no reino de Deus. Você não foi chamado para ser prego que é pregado no banco e não sai para nada ali, ó, tá batido e ponta virada, não sai para canto nenhum. Mas você foi chamado para fazer discípulo, voltar ao primeiro amor, voltar às primeiras obras, independente, irmãos, do que aconteceu com você. Quem te chamou foi Jesus. Quem te capacita é Jesus. E quem te recompensará é Jesus. Amém? Tem alguém nesta noite que ainda não fez uma aliança com Cristo e você sentiu o Espírito Santo falar com você? Ou tem alguém aqui que sentiu que a sua aliança está quebrada? Não, eu estou indo para a igreja, mas eu não sinto mais Jesus. O amor que eu tinha, aquele amor de André, sabe? Aquele amor que queria salvar o mundo, aquele amor que queria salvar a família, aquele amor que queria salvar os parentes, os amigos. Não tenho mais, eu vou por ir, porque eu tenho que cumprir meu papel, eu tenho que cumprir meu honorário, minha função. Tem alguém que quer reatar a amizade nesta noite? Que sente que sua aliança está quebrada? Não fique com vergonha, não. Se Deus está falando ao teu coração,
Se levante e venha, porque a tua vida é o Senhor quem governa. É tempo de reatar a amizade, irmãos. É tempo de fazer aliança novamente. Porque o Senhor, Ele não nos chamou para vivermos de aparência. Muitas das vezes a gente está vindo para a igreja, a gente está com a Bíblia debaixo do braço, mas a nossa aliança foi quebrada. Então, nesta noite, se você sentiu o Espírito Santo falando com você, é tempo de reatar a aliança. Jesus quer te usar poderosamente. Jesus, Ele quer transformar a tua vida. Tem mais alguém? Tem mais alguém que quer vir entregar a sua vida para Jesus ou quer vir reatar? Você entende que Deus, Ele não te chamou para viver nessa vida que você está vivendo. Mesmo dentro da casa de Deus. Já foi orado aqui no início do culto. A dracma que se perdeu dentro de casa. Tem dracma perdida dentro de casa. Você ora, ou melhor, você dobra o joelho e não tem palavras, porque você não sente mais nada. Você percebe que está faltando algo dentro de você. Você percebe que a sua aliança foi quebrada. Então, nesta noite, é noite de reatar a amizade. É noite de reatar essa aliança com o Senhor. Aleluia. É tempo de voltar, de se arrepender. É tempo de reatar a amizade. É tempo de chorar e de se converter. Ainda sou o seu amigo de verdade. Amém? Eu retorno para o pastor fazer essa oração por essas vidas. Em nome de Jesus, eu agradeço a minha oportunidade. Em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a Bíblia diz que há uma festa no céu quando um pecador se arrepende e aceita Jesus como seu Salvador. Vamos orar por essas vidas para que elas sejam perdoadas, seus nomes escritos no livro da vida e ela receba a vida eterna no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar com o nosso irmão Romilson. Ele estará apresentando essas duas jovens ou senhoras aqui que estão diante do Senhor. Ore, irmão. Glória a Deus. Pai do Senhor para todos. Oremos. Eterno soberano Deus, aqui está, Senhor da glória, a tua igreja, Senhor dos exércitos. Aleluia, te agradecendo, Pai eterno, por tudo, ó Deus. Deus Todo-Poderoso, nesse momento, Senhor da glória, toma em tuas mãos, Senhor da glória, a vida dessas jovens, ó Pai eterno. Escreve o nome delas no livro da vida, Senhor da glória, vai perdoando todos os pecados, ó Senhor dos exércitos, fazendo com que elas firmem um compromisso sério contigo, Pai eterno. Ó Deus Todo-Poderoso, seja com elas, Senhor da glória, nessa nova caminhada. Assim te pedimos em teu santo nome. Amém. Meus irmãos, em alto e em bom som, diga para elas: sejam bem-vindas, minhas irmãs, à casa de Deus. Todos, 1, 2, 3. A casa de Deus. Vamos repetir mais uma vez. Sejam bem-vindas, minhas irmãs, à casa de Deus. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. Muito bem-vinda a essa casa. Quem a conhecer, cuide delas em nome do Senhor. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por esse culto abençoado, pela pregadora, pelos irmãos que se fizeram presente, músicos, obreiros, jovens, adolescentes, crianças. Que Deus dê uma noite de paz a cada um de vocês. E amanhã, irmãos, vamos estarmos aqui de joelhos para falar com Deus e ouvir a palavra. Quantos querem uma noite de paz e uma semana de vitória? Estenda as mãos. Aos nossos visitantes, nós damos muito bem-vindo. Volte outras vezes no nome do Senhor. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos digam. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Oração, bem forte. Maranata, Maranata.
Ora vem, Senhor Jesus. Bem-vindo a Nino, bem-vindo a Márcia. Deus abençoe vocês e recompense por tudo em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a igreja. Tenha uma noite de paz.